Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Otimizando Seus Estudos, um material que eu criei com o objetivo de fazer com que a sua preparação para a prova teórica de Portugal seja assertiva. Eu quero que com esse material os seus dias de estudo sejam úteis, que você não fique estudando coisa que não cai ou então fique estudando por métodos de estudo que não funcionam. Muitas pessoas que começam a se preparar têm aquela dificuldade de não saber por onde começar, de não saber por onde estudar, se está estudando da melhor maneira possível. Isso é esperado, porque a gente está fazendo essa prova num país diferente, com jeitos diferentes de cobrar os assuntos. Então, essa insegurança é natural. E na minha cabeça, o remédio para insegurança é conhecimento. E aí, o conhecimento que eu digo não é tanto conhecimento teórico, é aquele conhecimento de saber onde você está pisando. Apesar dessa prova exigir uma nota baixa para você ser aprovado, então é 50% de acerto, todo ano tem muita gente que reprova. No meu ano, em 2022, eu acho que essa taxa chegou a 60% de reprovação, para você ter uma ideia. E eu penso que são dois fatores determinantes para essa taxa ser tão alta. O primeiro é que as pessoas subestimam a dificuldade. Eu acho que elas pensam, 50%? Consigo acertar 50%. E de repente elas até seriam capazes de acertar 50% se tivessem todo o tempo do mundo para fazer essa prova. Porque os conteúdos em si não são difíceis. Mas aí vem o segundo aspecto. A gente tem um tempo muito curto. São 3 horas, contando o tempo de passar as respostas para a folha de gabarito. E aí, o que mais acontece ano após ano é gente que não consegue ler toda a prova, que entrega sem ter lido as últimas 20 questões. O conteúdo dessa prova não é difícil, ele é muito voltado para generalista e mapeando os últimos anos, a gente consegue ver que existe um padrão. Tem temas que se repetem. Tem aqueles aleatórios que caem e a gente não consegue prever? Sim, mas se a gente pensar que são 50% necessário para você ser aprovado e que existe uma média ali que se repete todo ano, essa conta fecha. Esse 50% você consegue garantir com os temas que sabidamente são cobrados ano após ano. Só que para isso, eu não acho que dá para passar nessa prova sem estudar. Vai ter gente que vai falar que passou estudando, fazendo intensivão de 15 dias, e eu acho que isso é possível porque as pessoas são diferentes, mas eu acho que essa é a exceção. A regra, o que a gente mais vê das pessoas que são reprovadas, e eu já acompanho isso desde 2021, quando eu comecei a me preparar para essa prova, quem não passa fala a mesma coisa. Eu só fui lá fazer a prova e nem me preparei. Eu nem consegui estudar direito, eu tive vários problemas pessoais. Quem consegue ter um ritmo de estudo geralmente é aprovado. São raras as pessoas que, infelizmente, se preparam de maneira adequada e não são aprovadas. E aí, na minha opinião, a resposta para isso é estudo diário. Eu acredito que tem que estudar todo dia. Você tem que estudar 5 horas por dia? Não porque ninguém tem 5 horas para estudar por dia, mas alguma maneira você precisa encontrar de ter um compromisso diário, ou pelo menos na maior parte dos seus dias, de estudar. Seja meia hora fazendo questão, acordando uma hora mais cedo para estudar alguma coisa, ficando uma hora a mais no seu trabalho para revisar algum conteúdo, tem que ter este comprometimento, porque não é para sempre. É um sacrifício que a gente precisa fazer? Sim, mas é só até janeiro, não é para o resto da vida. E é até janeiro para que a partir daí venha uma vida muito melhor, é conseguir usar toda a vontade que a gente que embarca nesse processo de revalidar o diploma no exterior, de ter uma vida diferente lá fora, como combustível para firmar esse compromisso de estudar todos os dias. E aí, quando eu falo estudar todos os dias, é pelo ritmo. Você precisa ter ali do seu cérebro no modo prova, sabe? Quando você lê um enunciado e já vai abrindo um monte de caixinha de conteúdo que você tem de informação prévia, é essa coisa que precisa estar muito afiada. E a gente só consegue isso com repetição. Todos os dias no modo estudo, todos os dias no modo resolver muitas questões. E isso ajuda também a criar uma estatística. Dentro do método de estudo do Otimizando Seus Estudos, eu criei uma planilha de acertos que ela é super simples, que é basicamente preencher com a sua porcentagem de acertos em cada uma das áreas à medida que você vai fazendo as questões. E assim você consegue atacar de maneira assertiva aqueles conteúdos que têm mais dificuldade e evita ficar desperdiçando tempo estudando coisa que claramente você já domina. Assim, os seus estudos vão evoluir tanto em dificuldade quanto em possibilidades para ampliar os conteúdos que você pode estudar. Porque se você já garantir aquilo que se repete, você está vendo que a sua nota está boa naqueles assuntos, você consegue progredir para ampliar a sua gama de conhecimentos. E aí, para te provar que é possível distribuir esse conteúdo, eu deixei aqui disponível aqui gratuitamente, que eu criei para o material, que ele é começando em julho, são 6 meses,
com todos os assuntos que mais se repetem distribuídos, junto com diferentes métodos de estudo. Então, desde estudar teoria, fazer revisões, fazer questões gerais, fazer questões específicas, fazer treino de tempo cronometrado, tá tudo lá. A estratégia está inteira lá e você consegue ter uma amostra de como é essa estratégia, como é essa preparação, baixando esse cronograma. Ele foi criado, não da minha cabeça apenas. Eu recentemente reli todas as mais de 500 questões das últimas provas de equivalência desde 2019 a 2023. Fiz uma lista de temas que são repetidos, temas que são prováveis de cair e temas gerais de tudo que já foi cobrado. E junto disso, eu aliei os meus conhecimentos, que é um interesse pessoal sobre métodos de estudo. Eu gosto demais de estudar sobre organização e tem muita gente que estuda como estudar e eu particularmente me interesso muito por essa área. Então, esse cronograma é dividido em 4 fases. Você vai ter a fase de entender essa prova, a fase de construir a base teórica, pegar ritmo de prova e fazer revisões constantes, e depois a consolidação desse conteúdo já ali mais perto da prova em janeiro. Lá dentro do Otimizando Seus Estudos, dentro das aulas, eu criei uma série de aulinhas assim bem objetivas para conseguir cumprir este cronograma. Então tem desde explicando a estratégia por trás do cronograma, porque às vezes você vai começar a estudar, sei lá, em setembro, vai olhar para aquele cronograma que começa em julho e vai pensar, como que eu adapto isso? Sabendo a estratégia por trás, você redistribui esse cronograma dentro da sua própria realidade. Além disso, criei umas aulas com algumas particularidades de cada uma das especialidades que eu acho que ajuda na hora de filtrar o seu estudo, métodos de estudo, dica de planejamento, dica de revisão, de como fazer cada uma das partes desse estudo. A minha preparação começou em 2021, mas eu acompanhei muitos colegas fazendo a prova. Em 2022, no ano que eu passei, em 2023, agora com os meus alunos que já foram aprovados e enquanto eles estavam estudando em 2022 também. Então eu já vi muita gente passar por isso e o meu objetivo é que você consiga sentar e estudar, que você não tenha mais a preocupação de não saber o que está fazendo. Eu fiz a minha parte, que foi entender como essa prova funciona, conversar com muita gente para saber as principais dificuldades e entregar tudo mastigado como fazer. Mas eu não consigo fazer isso sem que você faça a sua parte. Então, é muito imprescindível que exista um comprometimento de seguir com o estudo diário, de fazer do seu estudo a sua prioridade. E que quando ele não for diário, que ele seja na maior parte dos dias. Tendo em mente que não é para sempre, é só até janeiro. Então, esse conteúdo, esse material, é para quem vai fazer a prova de Portugal, mas não sabe por onde começar. Para quem está há muito tempo já dentro da especialidade, não sabe muito bem como estudar medicina geral, já não tem muito mais contato com isso e está bem perdido. Para quem tem pouco tempo por dia para estudar e precisa que cada minuto conte. Para quem está empacado nos estudos e não está conseguindo evoluir, não está conseguindo aumentar a sua própria nota. Para quem não é esse material, é definitivamente para quem não vai conseguir estudar. Porque não importa que eu te dê tudo do como fazer, se você não sentar e fazer. Infelizmente, essa parte só você pode fazer por você mesmo, que é se comprometer com essa prova, com a vida que você está buscando em Portugal. Eu passei nessa prova usando esse mesmo método quando eu estava estudando durante 2021. Os meus alunos aprovados em 2023 usaram esse método em 2022. Ele funciona, mas ele só funciona com quem se compromete, porque eu também tive alunos que usaram o método, não conseguiram estudar, e aí, infelizmente, não é possível fazer nenhum milagre sem essa dedicação aí do outro lado. Eu tive a realização de acompanhar vários alunos que me agradeceram e falaram exatamente que eu consegui cumprir o propósito desse objetivo. Eles me falaram uma frase: é só sentar e seguir a planilha. E a ideia é realmente essa, é só seguir a planilha. O esboço do que viria a ser o Otimizando Seus Estudos começou lá em 2021. Eu documentei boa parte dessa minha estratégia, dessa parte dos meus estudos no Instagram, enquanto eu estava estudando. E aí, muita gente, depois que eu fui aprovada, veio me perguntar se eu não venderia os meus resumos. Só que eu não acredito em estudar pelo resumo dos outros, mapa mental dos outros, porque os resumos e os mapas mentais, eles fazem parte de uma estratégia, eles não são o fim do conhecimento, entende? Porque quem sou eu para ensinar medicina? Não tem nada de novo ali naquele resumo que não tenha em livros, em cursinhos, no YouTube, no Google, eu não tenho a pretensão de ensinar medicina para ninguém. Mas quando me pediram para vender os meus resumos, eu quis vender estratégia. Eu quis falar, olha, tem aqui os resumos estão no material, eles servem para poupar tempo, às vezes você não sabe muito por onde procurar ou por onde começar, a base está ali, é um resumo, ele tem as informações principais. Ele serve até como esqueleto para que você vá complementando conforme seus estudos se aprofundem. Mas o ideal
dentro do OSCE, o que faz o Otimizando Seus Estudos ser útil é que ele te dá o passo a passo, desde como estudar até como estudar para essa prova. Você realmente não precisa tentar entender a prova. Eu já fiz isso. O que você precisa é seguir o mapa. E eu coloquei as aulas sobre métodos de estudo, organização, planejamento, porque na primeira turma eu fiz mais de 15 consultorias com os alunos e eu percebi que a maior dificuldade não era o conteúdo em si, era sentar e estudar. As pessoas não sabiam, assim, como fazer uma rotina de estudo, como conseguir sentar e estudar todos os dias, como inserir ali dentro das obrigações da vida aquele momento de priorizar o estudo ou como estudar. Então, por isso que tem essas aulas adicionais dentro do material. Então, lá dentro, você vai aprender não só como funciona a prova, mas como encontrar motivação para conseguir estudar. Tem um papo lá sobre a parte psicológica que ajuda isso também. Como você fazer do seu estudo um estudo intencional, um estudo com métodos de estudo que funcionam. Porque ler e ver aula é importante? Sim, você precisa ter acesso à informação. Mas só ler e só assistir aula, infelizmente, não vai reter esse conteúdo. Para que você estude algo agora em agosto e relembre lá em janeiro, você precisa estudar com as estratégias certas. E muitos de nós não sabemos estudar assim. Eu era a prova viva disso. Eu era daquelas que fazia o estudo todo errado. Eu tinha que ver a aula, fazer o resumo do resumo, o resumo do resumo do resumo, fazer um flashcard, tentar decorar o flashcard. E ninguém tem tempo para estudar isso tudo. Então, os métodos de estudos que funcionam são aqueles métodos que, numa menor quantidade de tempo, você transforma aquela informação em conhecimento e aprende a acessar essa informação na velocidade necessária para responder as questões em 1 minuto. Porque prova não é sorte, sequer é um bom parâmetro de conhecimento. Prova é estratégia. Um cirurgião não vai para uma cirurgia sem conhecer a anatomia. Então, não tem para que a gente ir para uma prova sem saber exatamente o que vai acontecer lá no dia. Se vai cair coisas que a gente sabe ou não, isso não é questão de sorte, isso é questão de entender o estilo de prova. E isso tá dentro do Otimizando Seus Estudos. Como esse material, eu não vou te ensinar medicina. Isso o Google ensina, o YouTube ensina, pessoas muito melhores graduadas que eu conseguem ensinar medicina. Eu vou ensinar o que fazer com tanta informação que a gente tem, como transformar isso em conhecimento e como ser aprovada na primeira etapa da revalidação do diploma em Portugal.